Questão 364. Resolva o sistema abaixo. Então, letra C. Tem um determinante aqui de ordem 3. É um sistema linear de ordem 3. Então, primeira coisa, eu vou montar minha matriz principal, matriz D. Então, nessa matriz, a gente coloca primeiro os coeficientes das variáveis. Coeficiente de x na primeira equação eu tenho 3. Na segunda equação eu não tenho um x, então o coeficiente é 0. Na terceira equação, o coeficiente de x também é 3. Coeficiente de y na primeira equação eu tenho menos 2. Na segunda equação, menos 4. E na terceira equação, o coeficiente de y é 2. Coeficiente de z, primeira equação é 1. Segunda equação, coeficiente de z, 3. E na terceira equação eu não tenho z, então o coeficiente é 0. Então, ordem 3, regra de raiz, a gente repete as duas primeiras colunas. Então, 3, 0 e 3, menos 2, menos 4 e 2. Então, primeiro, diagonal principal, 3 vezes menos 4 vezes 0, multiplicação por 0 dá 0. Depois, menos 2 vezes 3 eu tenho menos 6, menos 6 vezes 3 eu tenho menos 18. Depois, 1 vezes 0 vezes 2, eu tenho 0, menos secundária. 3 vezes menos 4, menos 12, vezes 1 eu tenho menos 12. Depois, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3 eu tenho 18, então mais 18. E 0 vezes 0 vezes 2 eu tenho 0. Então isso é igual a 0 com menos 18, eu tenho menos 18, menos, quando resolve isso, menos 12 mais 18 vai repetir o resultado maior que é positivo, e 18 menos 12 eu tenho 6. Então menos por mais eu tenho menos, então ele sai menos 6. Então o determinante vale menos, 18 com 6 eu tenho 24. Então D vale menos 24. Daí a gente calcula o determinante da variável x. Determinante de x. Tira os coeficientes de x, coloca os termos independentes, que é 2 menos 2. Olha só o seguinte, aqui eu tenho 36 sobre 15. Dá para dividir por 3. 36 por 3 eu tenho 12. E 15 por 3 eu tenho 5. Então nós vamos usar 12 sobre 5, ao invés de ser 36 sobre 15. Então 12 sobre 5. A segunda coluna a gente repete, que é menos 2, menos 4 e 2. E a terceira coluna a gente repete, que é 1, 3 e 0. Então, ordem 3, regra de Sarris, repete as duas primeiras colunas. Então, 2, menos 2 e 12 sobre 5. Segunda coluna, menos 2, menos 4 e 2. Então, diagonal principal, 2 vezes menos 4 vezes 0, eu tenho 0. Depois eu tenho menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 12 dá menos. 6 vezes 12 eu tenho 72. E a gente repete o denominador 5. Depois eu tenho 1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 2 vezes 2 eu tenho menos 4. Então, menos. Então eu tenho menos quem? Diagonal secundária. Aí diagonal secundária. Primeiro eu tenho 1 vezes menos 4 dá menos 4. Menos 4 vezes 12 eu tenho menos 48. E repete o denominador 5. Depois, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 eu tenho 12. Então, mais 12. E 0 vezes 2 vezes 2 eu tenho 0. Então, isso aqui é igual a quem? Ó. Aqui eu tenho uma soma de frações. Quando eu tenho uma soma de frações, e esse segundo valor aqui não tem denominador, basta multiplicar esse 5 pelo menos 4. 5 vezes menos 4 eu tenho menos 20. Então, eu vou ter menos 72 com menos 20. Então, eu tenho menos 92. Aí, dividido pelo denominador 5. Menos. Mesma coisa aqui, ó. O 12 não tem denominador, então a gente multiplica isso. 5 vezes 12 eu tenho 60.
Menos 48 mais 60, eu tenho 12. Ele vai ficar positivo, com menos de fora fica negativo. Então eu tenho menos 12 dividido por 5. Então aqui eu tenho o quê? Tenho sinais iguais. Então a gente conserva, denominador é igual, a gente repete. E aqui a gente soma 92 mais 12, eu tenho 104. Então se eu tenho um dx, eu tenho um x, eu tenho um d, eu consigo encontrar quem é x. Então quem é x? É dx sobre d. Então quem é meu dx? Meu dx é menos 104 dividido para 5, aí dividido para d que vale menos 24. Menos por menos eu tenho mais, então eu vou ficar com 104 sobre 5 vezes o inverso. O inverso de 24, 1 sobre 24. Então multiplico 104 vezes 1, eu tenho 104. E 5 vezes 24, eu tenho 120. Os dois números dá para me simplificar por 4. Que 0,4 dividido por 4 e 20 dá para dividir por 4. Então simplifico tudo por 4. 10 dividido para 4, eu tenho 2. 2 vezes 4 dá 8, para 10 ia sobrar 2. Aí eu junto com 4 fica 24. 24 dividido para 4 eu tenho 6. Embaixo, 12 dividido para 4 eu tenho 3. E 0 repete. Os dois números são pares, então dá para dividir por 2 ainda. Então 26 dividido para 2 eu tenho 13. E 30 dividido para 2 eu tenho 15. Então eu tenho meu x. Meu x vale isso. Como aqui na equação, ó, se a gente olhar para a terceira equação, eu só tenho duas variáveis, x e y. Como eu já tenho o valor do x, eu substituí e eu consigo encontrar quem é y. Então não preciso mais resolver um outro sistema, eu venho direto para cá. 3x mais 2y. Isso aqui é igual a quem? Ó? A 12 sobre 5. Então, 3 vezes x. Quem é meu x? É 13 sobre 15. Então, eu tenho 3 vezes 13 sobre 15. Certo? Então, ajeitando esse termo aqui, porque ficou meio bagunçado. Então, eu tenho 3 vezes quem? Ó? Quem é meu x? 13 sobre 15. Aí mais 2y igual a 12 sobre 5. Então, esse 3 aqui, ó, dá pra gente simplificar aqui com 15. Então, eu vou ficar com 13 e 15 por 3 eu vou ficar com 5. Então, vai ficar 13 sobre 5. Então, meu 2y ele vai ser igual a 12 sobre 5 menos 13 sobre 5. Então, meu y vai ser igual a quem? Ó? 12 menos 13, eu tenho menos 1. Aí sobre 5. Esse 2 aqui ele vai passar multiplicando o denominador. Então, multiplica o denominador. Ou seja, meu y ele vale menos 1. E 5 vezes 2 eu tenho 10. Então, meu y vale isso, menos 1 sobre 10. Falta encontrar quem é z. Onde é que eu tenho a melhor equação para encontrar o z? Eu tenho duas opções. Eu tenho a primeira, eu tenho a segunda também. Mais simples está na segunda. Na primeira também o z está isolado, então a gente repete aqui na primeira. Na primeira eu tenho 3x menos 2y, aí mais o z igual a 2. Como eu quero encontrar o z, eu isolo ele. Então aqui é meu z. É 2, passa para o outro lado menos 3x e passa mais 2y. Então, meu z ele vai ser igual
A2 menos 3 vezes, quem é meu x? Meu x ele vale 13 sobre 15. Então 13 sobre 15. Mais 2 vezes o y. Quem é meu y? É menos 1 sobre 10. Então, meu z vai ser igual 2 menos. Ó, eu posso simplificar aqui de novo 13 com 15. O 3 com 15. Então, eu vou ficar com 13. E 15 dividido para 3 aqui fica 5. Aqui mais por menos dá menos. Eu posso simplificar o 2 com 10. Então, aqui fica 1. E 10 dividido para 2 aqui fica 5. Então, meu z ele vai ser igual a 2. Ó, como o denominador aqui é o mesmo, eu posso repetir o denominador, 5. E se nós são iguais, eu somo 13 com 1, eu tenho 14. Então, isso aqui é igual a quem? Ó? Esse 2 não tem denominador, então a gente só multiplica esse 5 por ele. 5 vezes 2 eu tenho 10, menos o 14, e repete o denominador 5. Então, 10 menos 14 eu tenho menos 4, e repete o denominador 5. Então, meu z vale menos 4 sobre 5. Ou seja, a minha solução é dada por o valor do x 13 sobre 15, o valor do y menos 1 sobre 10 e o valor do z menos 4 sobre 5. Então tá aí meu conjunto de solução.